diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O Senhor fala conosco, Senhor, nessa porção da palavra. O Senhor diga algo que edifique a nossa fé, que nos encoraje, que nos corrija. Diga algo para a nossa edificação, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso era a situação do povo de Israel no tempo dos juízes. Para rapidamente localizar os irmãos, que tempo é esse dos juízes? Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, tirou ele lá dos ídolos e prometeu a ele uma descendência. E dessa descendência veio o descendente por excelência, que é Cristo. E o Senhor fez as mesmas promessas ao filho dele, Isaque, e ao neto dele, Jacó. Jacó teve 12 filhos. E no tempo de José, da história de José, houve fome na terra e a família de Jacó foi ao Egito por conta daquela situação de fome. Então Jacó subiu com a sua família, ou melhor, desceu ao Egito, e eram 70 pessoas. Por lá eles ficaram 400 anos, era para ter retornado depois de solucionar o problema da fome. Mas como o Adriano compartilhou, eles encontraram conforto lá e por lá ficaram escravos de Faraó. Foi-se o conforto e ficou-se a escravidão. Então eles clamaram ao Senhor. E o Senhor então levantou Moisés, e através de Moisés os tirou do Egito. E agora eles não eram só uma família, como 400 anos antes. Agora eles eram um povo, mais de 1 milhão de pessoas. Talvez, quem sabe, 2 milhões de pessoas. E Moisés então lidera o povo e os leva de volta para a terra de onde tinha saído Jacó, por conta da fome. Eles voltam, depois de uma caminhada de 40 anos pelo deserto, eles voltam a entrar na terra. Agora não mais uma família, mas um povo. E ali o Senhor é com eles. Agora não mais debaixo da liderança de Moisés, que o Senhor levou, mas debaixo da liderança de Josué. O povo entra na terra, expulsa várias das nações que estavam ali no poder de Deus e retomam a terra para si, porque aquela terra também fazia parte das promessas que Deus havia concedido a Abraão, Isaque e Jacó. E ali eles se estabelecem, e aquele grande povo era formado de 12 tribos, cada tribo encabeçada por um dos filhos de Jacó. E aquele povo entra na terra, se estabelece na terra, e durante os dias de Josué, eles foram muito fiéis ao Senhor. Então Josué morre, e aqueles que da sua geração, que atravessaram com ele o deserto e entraram na terra, os líderes que ainda permaneceram depois da morte de Josué, mantiveram o povo debaixo da submissão ao Senhor, e serviam ao Senhor, e andavam de maneira reta e íntegra. Talvez essa tenha sido uma das pouquíssimas oportunidades em que Israel caminhou retamente diante do Senhor. Foi na entrada da terra
até o fim daquela geração de Josué. E talvez, quem sabe, nos dias de Davi. Depois disso, Israel sempre foi problemático, sempre foi um povo rebelde, sempre foi um povo que transgredia no primeiro mandamento, que era o mais importante: não terá outros deuses diante de mim. O povo sempre foi praticante da idolatria e ofendia ao Senhor. Então, na hora que passou aquele período da geração de Josué, em que o povo ainda servia ao Senhor, o povo então se desviou na terra. Agora eles se desviam e se contaminam com os deuses daquele lugar, dos povos que estavam por ali, praticam muitos tipos de injustiça, não guardam a lei. Então eles começam a experimentar o estar afastado de Deus. Nós podemos dizer: o Senhor nos abandonou, mas é mais correto dizer: eles abandonaram o Senhor. E porque eles abandonaram o Senhor, eles abandonaram os cuidados do Senhor, os zelos que o Senhor tinha por eles. O Senhor fez com aquele povo, irmãos, um pacto, uma aliança. E o Senhor prometia a presença dEle, não apenas a bênção do céu, mas Ele prometia a presença dEle entre aquele povo, para abençoá-los e para guardá-los. Abençoá-los significava fazer próspero todo o trabalho deles. Guardá-los significava guardar de inimigos, fazendo eles poderosos como exército. Guardá-los de doenças e epidemias. Guardá-los das pestes que vinham sobre a lavoura, de gafanhotos, coisas que devastavam tudo, que é muito comum naquele lugar. Então o Senhor seria bênção e proteção. Em contrapartida, o que o Senhor pedia? Que o povo o temesse, para guardar os seus mandamentos e o amassem. Mas Israel não se manteve nessa aliança. Eles se afastaram do Senhor, e deles então se afastou a bênção e a guarda e a proteção. Então eles começaram a ser invadidos, oprimidos por outros povos, e eles clamavam então o Senhor. Desviados da fé, desviados da aliança, colhendo já os frutos de terem abandonado a bênção e a proteção do Senhor, eles clamavam ao seu Deus. E o Senhor se mantinha fiel à sua aliança e levantava entre eles alguém que os conduzisse a uma libertação, alguém que liderava o povo para se organizarem e expulsarem aquele opressor. E essa pessoa que o Senhor levantava era chamado de juiz. Eles eram chamados de juízes. Então o Senhor dava a vitória sempre de maneira espetacular, mas dali a pouco o povo passava o mal, eles voltavam a se corromper. E o livro de Juízes é uma sucessão de desvios, males, clamor, um juiz, libertação. Agora ficou tudo bem, então volta a se afastar do Senhor. Então essa é a rotina do livro de Juízes. Se eu não estou enganado com as datas, isso dura mais ou menos uns 300 anos. E aqui nesse livro é marcante isso que nós lemos no versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Não havia rei como as nações.
mas o Senhor mesmo queria reinar entre eles. O Senhor queria ser o líder do seu povo. Deus tinha essa intenção, que eles não tivessem um rei como as nações, mas que Ele mesmo, o Senhor, fosse rei sobre eles. Mas parece que isso nunca entrou na cabeça do povo de Israel. E se nós analisarmos com calma, não precisamos ir muito longe. Como igreja aqui, nós podemos deixar o Senhor de fora. E o Senhor simplesmente não ser o nosso rei. Não é verdade? Somos igreja. Estamos aqui por causa do Salvador. Mas acabamos vivendo como uma sociedade humana, uma comunidade humana, com afinidades por coisas cristãs, e Deus está bem fora daqui. Então, irmãos, nós temos que considerar muito seriamente isso. O Senhor tem de ser rei da nossa vida. Amém. O Senhor tem de ser rei na nossa casa. Amém. O Senhor tem de ser rei na igreja. Amém. O Senhor queria ser rei em Israel. Abram no capítulo 17, irmãos, de Juízes. Capítulo 17. E muitas situações, irmãos, de coisas ruins são contadas aqui em Juízes. O povo vivia uma situação realmente desregrada e colhiam frutos terríveis de abandonarem o Senhor. Capítulo 17, versículo 6. Diz assim, o mesmo que nós já lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Cada qual fazia o que achava mais reto. Porque faltava um rei que reinasse. Na verdade não faltava. Faltava o povo entender que Deus, Jeová, o seu Deus, um Deus invisível, que os tirou do Egito, Ele mesmo queria reinar sobre Israel. E como é que Deus reinaria? A partir da sua lei e a partir da busca dos líderes do povo, as direções do Senhor. Mas a liderança do povo, os chefes de cada tribo, não buscavam o Senhor. Os sacerdotes não buscavam o Senhor. Os levitas não buscavam o Senhor. Cada um fazia o que era mais reto, porque eles não tomavam a presença invisível e soberana do Senhor como o seu rei. E viviam como se não tivessem lei. Mas eles tinham lei, porque a lei já tinha sido dada lá no deserto. E o resultado disso, meus irmãos, sempre era trágico. No capítulo 18, versículo 1, também diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Depois no capítulo 19, capítulo 19, versículo 1 também. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, mais uma vez. Então o que era marcante ali? Não havia rei em Israel. E o povo então se desviava da aliança que tinha com o seu Deus. E Deus veio para mudar essa situação. Então nós chegamos ao livro de Samuel. Abram no primeiro livro de Samuel. E aqui, naquela situação toda de desgoverno, um sacerdócio corrupto, líderes negligentes, que não buscavam o Senhor levantou um homem desde a sua infância,
que foi Samuel. Desde menino, esse menino foi preparado para liderar o povo e posteriormente introduzir um rei. Então, no capítulo 8, versículo 1 diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Foram maus juízes, juízes corruptos. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Não é estranho, irmãos, que Israel não tivesse um rei? Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel. A resposta do Senhor então foi: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitaram a ti. Não é a tua liderança, Samuel, eles estão rejeitando. Samuel não era rei, ele era sacerdote, profeta e juiz. Mas eles queriam um rei como as nações, alguém com coroa na cabeça, cetro na mão, mandando. Não foi, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Eles rejeitaram o Senhor como rei. E como é que o Senhor, como rei, governaria naquele tempo? Veja o versículo 4. Diante da situação dos filhos de Samuel serem corruptos, diz aqui o versículo 4: então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Então quem são esses anciãos? São os líderes de cada tribo. Eles poderiam buscar o Senhor de maneira concorde. Aqui eles se reuniram para pedir um rei, mas eles podiam se reunir para orar ao Senhor, para buscar direções do Senhor, para fortalecer o cumprimento da lei entre o povo. E o Senhor estaria coordenando todos eles, e o Senhor mesmo reinaria debaixo do Senhor. Então estaria a coordenação desses líderes, desses anciãos. Esse é o modelo de Deus. Esse é o modelo de Deus. Mas eles queriam o quê? Um rei, como no versículo 5, um rei como tem todas as nações. Todas as nações. Agora, irmãos, para a gente encerrar, vamos abrir no segundo livro de Reis, capítulo 17. Eles queriam um rei como as nações. O Senhor preparou anciãos sobre as tribos, como na igreja Ele preparou presbíteros, líderes, irmãos que estão à frente. Mas aqueles anciãos, eles não buscavam o Senhor.
não faziam valer a posição que receberam do Senhor e abriram mão da autoridade que tinham para pedir um rei conforme as nações. Então, no capítulo 17 do segundo livro de Reis, nós podemos ver Israel sendo levado para o cativeiro. Então, os reis foram se sucedendo. Eu não vou falar toda a história aqui, mas os reis foram se sucedendo, e um pior do que o outro, oprimindo o povo, não fazendo a vontade do Senhor, até que chegou um ponto em que o Senhor entregou a nação na mão primeiro dos assírios, depois dos babilônicos, e eles foram feitos cativos, levados para fora da terra, e a nação de Israel praticamente desapareceu. O versículo 7 diz assim: tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades. Altos eram altares, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Depois vai falando de uma série de coisas pecaminosas que eles fizeram. Mas presta atenção no começo do versículo 8: andaram nos estatutos das nações, ou melhor traduzindo aqui, andaram nos costumes das nações, desde o momento em que pediram um rei conforme as nações. Nós não nos contentamos com um rei invisível, Senhor de todas as coisas, para ser invocado, para ser clamado, um Deus que já nos deu uma lei, um Deus que conosco já fez um pacto, um Deus que promete tantas coisas preciosas e que de nós só requer a retidão conforme aquele pacto. Mas esse Deus é invisível. Nós queremos algo visível. Então iam atrás dos ídolos e suas imagens, que queria algo visível. Queremos um rei visível. Queremos um rei como as nações. E o resultado disso foi a destruição. Irmãos, isso é o que a palavra nos alerta. Irmãos, Deus mesmo, tem de ser o nosso rei. Amém. Nesse ano, irmãos, o que eu desejo para todos nós é que nós tenhamos rei. Não como Israel queria, um rei segundo o costume das nações, mas que Deus mesmo, o Deus invisível, soberano, todo-poderoso, que já nos chamou e já estabeleceu conosco uma aliança, Ele seja o nosso rei. Amém. E Ele nos governe, tomando cuidado, irmãos, de não fazermos o que nos parece mais reto o coração. Essa era a situação no dia de Juízes. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia mais justo, mais reto, andavam no que vinha na cabeça, andavam pelos seus impulsos, abandonavam a presença do Senhor, abandonavam a aliança da lei e seguiam os seus próprios caminhos. Irmãos, o resultado disso sempre é destruição. O Senhor quer reinar sobre nós. Amém. E Ele tem direito, porque Ele é o Criador.
Ele nos criou, Ele nos estabeleceu nesse mundo, Ele nos trouxe à existência, e Ele é amor, e Ele tem poder, e Ele quer nos fazer participantes da sua glória. Quando nós nos entregamos ao governo do Senhor, nós somos introduzidos na glória do Rei. Mas quando nós deixamos de ter Deus como Rei, governante da nossa vida, o que nós experimentamos não é glória, é trevas. Então considerem essas palavras, irmãos. Não havia rei, e cada um fazia o que parecia ser mais reto. Irmão, renuncie a sua vontade, renuncie o que te vai pela cabeça, tema os seus impulsos, ore ao Senhor, entregue todos os seus caminhos ao Senhor. Cuidado com os seus planos, cuidado com os teus sonhos, são laços armados pelo diabo para te fazer tropeçar. Procure entender os planos e os sonhos do Senhor e coloque a tua vida ali. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não faça a coisa inversa. Não se agrade de você mesmo e depois vai pedir socorro para Deus. Não, se agrada do Senhor. Ou seja, procure agradar o Senhor, atender o que Ele requer. Ande nos seus caminhos e a glória do Senhor não se apartará de nós. Amém. Não se apartará da sua vida. Não faltará paz, não faltará alegria, não faltará segurança, não faltará prosperidade na fé e não faltará nenhum cuidado do Senhor. Senhor querido. Ô José, vamos cantar de novo a música que nós cantamos já sobre... Eu não sei como é que começa. Como é que começa? Acho que foi a segunda que a gente cantou. Prestem atenção na letra e vamos cantar à luz dessa palavra, irmãos. Olha no coro. Na mão de Deus está a minha vida, confio nele. Os meus sonhos, desejos e planos, e espero o sim ou o não. Não importa com a resposta. Vamos, isso é bom orar, hein? Isso é bom para se pôr de joelho aí, mais do que ficar, ô Senhor, põe na tua mão. Musiquinha tem um ritmo bom, né? Ajoelha, se prostra e fala isso. Cuidado com os seus planos, cuidado com os teus sonhos. Não fica planejando e sonhando, depois fala, Senhor, põe tua bênção aí. O Senhor fala, estou fora. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E você pede para que eu te abençoe? Está me chamando de gênio da lâmpada? Se ponha no seu lugar, verme. Eu sou Deus. Não estou aqui para ficar botando bênção nos seus sonhos, não. Saia fora dessa pregação moderna. Amém. Mas se você quiser conhecer os meus sonhos, como a gente tem falado, se você quiser conhecer os meus mistérios, ser participante dos meus projetos, e andar na minha presença, e viver na minha glória, e desfrutar do meu amor, você está convidado. Amém. Amém. Amém.